é uma série que muita gente está falando, mas ninguém está falando de uma coisa que eu estou vendo tão explicitamente que eu estou, meu Deus do céu, não é possível que ninguém vai falar sobre isso. Eu estou falando de Ruptura, que é uma série da Apple TV, e Ruptura está na sua segunda temporada. Eu já falei de Ruptura aqui para vocês antes. Exatamente, Maurício, o senhor Miltic. E aí, eu vou falar bastante dele aqui. E aí, é uma série muito, muito boa, muito legal, que vale muito a pena assistir. E aí, qual que é a questão? Eu vou fazer um resumo rápido da série, para todos nós ficarmos aí na mesma página. E aí eu vou dar pequenos spoilers, gente, spoilers, mas não é, na verdade, spoiler, porque tem que assistir a série para colocar todos esses pedaços no lugar, assim, sabe? Mas eu vou falar algumas coisas da série, porque o que acontece em Ruptura? Essa galera aqui da esquerda, eles são funcionários de uma divisão de uma empresa multinacional chamada Lumon. A Lumon é uma empresa muito grande que está em várias partes do mundo, assim, e a gente não sabe exatamente com que essa empresa trabalha, de uma forma ou de outra com tecnologia, mas a gente não sabe com o que exatamente a Lumon trabalha, e é esse um dos grandes mistérios, inclusive, da série, assim. E aí, esses quatro aqui, eles fizeram a ruptura. E o que é a ruptura? É você colocar um chip, algo no seu cérebro, que quando você vai para o trabalho, aquela chavinha vira dentro da sua cabeça, a ruptura é feita, e lá dentro do trabalho nasce uma pessoa que você não é fora. Cria-se uma consciência dentro de você que só existe dentro do trabalho. Então, quem está lá dentro não sabe nada do que acontece com a sua versão de fora, e você, na sua versão de fora, não sabe nada do que acontece lá dentro. Então, imagina que você agora, você vivendo a sua vida, você vai trabalhar, você chega no seu trabalho, você só se lembra de chegar no trabalho, colocar o crachá e entrar no elevador. O elevador desce e pronto, não é mais você. E aí você só se lembra de novo de sair do elevador e ir embora para casa, e você vê no relógio que, sei lá, você entrou lá às 8 da manhã e você saiu de lá às 6 da tarde, você cumpriu o seu horário de trabalho, mas você não sabe nada, você não sabe o que você faz no trabalho, você não sente o tempo passar, né? Então, teoricamente, para muitas pessoas meu Deus, que sonho, eu realmente só não queria ter que viver esse tempo dentro do meu trabalho, né? Só que aí, dentro da série, são trabalhadas várias questões éticas e humanas que advêm a partir disso. É muito interessante. Ruptura é muito legal. E aí, o que acontece? A gente tem este cara aqui, ó, da direita, este homem negro, belíssimo, inclusive, que é o senhor Miltic. E aí, o que acontece com ele? Ele trabalha nessa divisão de ruptura, mas ele não fez a ruptura. Então, ele cuida tanto do que acontece dentro, quanto do que acontece fora dessa divisão. Ele não fez a ruptura, então ele tem a consciência de tudo. Mas ele é uma das poucas pessoas negras dentro dessa empresa, das pessoas que a gente vê na empresa, né? Ele é uma das pouquíssimas pessoas negras. E nessa segunda temporada, ele tem uma promoção, né? Ele é promovido, e aí ele vira, de fato, chefe ali, né? Superior na hierarquia desses quatro aqui. Né? Então ele tem que fazer eles trabalharem, eles produzirem lá, sei lá, o que quer que seja que eles estejam trabalhando lá. E aí, gente, para mim, essa temporada tá falando o tempo todo sobre racismo, o tempo todo. E eu gosto muito dessa série. E aí, o que a gente faz aqui em casa, né? Eu e meu marido, a gente gosta muito dessa série. A gente assiste o episódio e aí a gente vai assistir os vídeos depois.
Então, eu assisto a Mikan e o Michel falando sobre. Eu assisti o Matheus falando sobre. A gente assiste o PH Santos falando sobre. E ninguém fala de forma contundente o quanto o senhor Miltic está sofrendo racismo o tempo todo nesta série. Sabe? Cara, e é assim, e para mim, ele é uma das maiores vítimas desse mundo corporativo completamente bizarro que ele vive, sabe? Porque, assim, num primeiro momento, a gente olha quem faz a ruptura como as pessoas que vivem essa coisa de uma maneira mais radical, mais difícil, mais complexa, né? E que poderiam ser lidas como as vítimas dessa situação. Mas, para mim, e o senhor Miltic muitas vezes é colocado como vilão, mas para mim, o senhor Miltic é a grande vítima dessa série toda. Porque ele é um cara que ele não fez a ruptura, então ele não tem para onde fugir. Então ele não tem o momento que ele não se lembra, o momento que ele se lembra de tudo. Essa é uma empresa que tem uma baboseira ridícula sobre tratar o tal do fundador, o Kier, como se ele fosse um deus, sabe? Como se ele fosse uma divindade mesmo. E o Miltic tem que se esforçar para acreditar nisso, porque ele tem que passar isso para os funcionários. Só que, assim, os funcionários têm ruptura. Então, quando eles saem, eles não lembram de nada daquilo. O senhor Miltic tem que continuar acreditando naquela baboseira depois que ele sai. Ele é forçado a fazer a ruptura que todos nós somos forçados a fazer. Então, assim, tem um momento desse episódio 4, episódio 4 episódio 5, do episódio 5, que vão ser 10 episódios nessa temporada, né? Nessa segunda temporada, no episódio 5, que ele vai receber o primeiro feedback dele, né? Nesse novo cargo. E aí, uma das reclamações que são feitas sobre ele é que ele fala palavras muito grandes, muito eloquentes, como se o vocabulário dele fosse rebuscado demais. Gente, cara, para mim, isso é obviamente porque ele é negro. Para mim, a série está escancarando isso. É como se... Cara, isso acontece muito com pessoas negras e com mulheres também, que é essa coisa de... Por que você está falando difícil? Ah, você quer parecer mais inteligente que a gente? Coisas que na boca de homens brancos é porque o cara é inteligente, porque ele é erudito, porque ele é capacitado. Na boca de um homem negro, ele tá se fazendo demais. Juro, gente, entre as reclamações tem que ele fala palavras muito grandes, muito rebuscadas. E aí tem um momento que eles falam assim: senhor Miltic, a gente tem um presente para você. Isso é no episódio 3. E aí o presente que eles dão para ele é um monte de quadro pintado, vários quadros da vida do Kier, que é o fundador da empresa, da vida inventada, né? Eles inventam uma vida para o Kier lá, o canon da vida do Kier, e eles colocam esses quadros como se o Kier fosse um homem negro, para o senhor Miltic se sentir parte, para o senhor Miltic se sentir abraçado. Sendo que ele é na empresa o tempo todo desrespeitado. E aí, ele olha para aqueles quadros e ele fica paralisado. E aí a mulher que entrega os quadros para ele é uma mulher negra, de uma pele bem mais clara, mas ela é uma mulher negra. E aí ela fala para ele, eu recebi esses quadros também e tal, e fiquei muito grata. E aí ele fala, não, claro, estou grato, tal, blá, blá, blá. Aí, nesse episódio 5, ele tenta falar com ela, ele fala, eu queria entender de você e tal, como foi para você receber esses quadros, e o que você achou, e ela não responde para ele. E para mim é muito doido, assim, porque eu fiquei pensando sobre como nós, muitas vezes, passamos por questões tão absurdas que a gente não sabe como classificar. Você fica se perguntando, será que foi racismo mesmo? Será que eu é que estou viajando? Será que eu estou correto em me sentir mal? E aí ele quer
uma troca com aquela outra pessoa negra ali. Só que ela tá ali pela empresa e ela não quer se comprometer com ele, sabe? E aí, inclusive, nessa reunião de feedback, o elogio que eles têm para fazer com ele é que ele recebeu de forma com gratidão o presente que ele ganhou com os quadros do Kier pintado de preto. Gente, assim, e ele tá tendo o tempo todo que fazer essa ruptura de quem ele é para se manter naquele cargo, para manter o trabalho dele. Ele está o tempo todo tendo o tempo todo que abdicar da humanidade dele, sabe? Abdicar de quem ele é para se manter no cargo o tempo todo, sabe? A gente está vendo ele tendo que fazer a ruptura sem ter a ruptura, que é o que a gente vive o tempo todo. Então tem uma galera que fala assim, ai, mas a fulana é negra, mas desde que ela começou a trabalhar no lugar tal, ela começou a usar terninho, aí ela começou a alisar o cabelo, ela tinha que se empoderar, ela tinha que usar o cabelo dela natural, não sei o quê. Gente, vocês por acaso sabem a pressão que em determinados espaços pessoas negras sofrem? E aí, muitas vezes não é uma pressão direta, não é uma pressão de vai lá alisar esse cabelo, porque eles sabem que pega mal. É assim, todo mundo em volta, as mulheres todas, mulheres brancas de cabelo liso, e aí são elas que recebem elogio, são elas que são vistas como elegantes. E aí você começa a entender que você tem que se adaptar àquilo lá. Ou é isso, ou você cai fora. Ou você não consegue nenhuma oportunidade. Sabe? E para mim, essa série está o tempo todo falando sobre isso. Sobre como se, de um lado, tem uma galera que fez a ruptura e está se adaptando a isso de alguma maneira, está se descobrindo, se redescobrindo e tudo mais, mas elas têm essa chave do liga e desliga. O Miltic não tem. Ele não tem essa possibilidade. Ele é o tempo todo levado a perder a própria humanidade, a deixar de ser quem ele é. Ele é o tempo todo podado, ele é o tempo todo cerceado nas suas emoções. Ele é o tempo todo tratado com desprezo e cobrado depois, como se a culpa fosse dele. E aí, para desumanizar os outros, ele é o tempo todo ele desumanizado. Sabe? Enfim, gente, é uma série para mim que essa temporada tem sido interessantíssima. E esse personagem do Miltic, que no primeiro momento ele é o vilão da coisa, sabe? Para mim, ele é de todos o que mais está sofrendo. E pensar que o roteirista da série bateu ponto 3 meses e pensou na série Consciência de Classe Instantânea. Pois é, exatamente. Ele 3 meses trabalhando, falou, pelo amor de Deus, não quero mais, nossa, eu queria tanto poder desligar minha mente nesse trabalho e voltar. E falou, olha, tem uma boa ideia aí. E aí veio essa série.